Bom dia. A Vogue estava certa, minhas irmãs. Ter um namorado em 2025 é vergonhoso. Isso quem está falando não sou eu, é a Vogue, é a moda. Tem fundamento nessa afirmação, tem fundamento nessa teoria? Tem pra caralho. Tem pra caralho. Eu não tô falando assim porque quem me acompanha lá nos posts do YouTube sabe que eu passei por uma puta de uma desilusão amorosa recentemente. Meu coração está partido. Por mais que pareça que não, porque eu continuo sendo linda. Mas não é só por causa disso, é porque eu uni o útil ao agradável pra falar sobre esse tema. Mas qual que é o fundamento por trás dessa teoria, né? Para além de, o comportamento das mulheres nas redes sociais revela que ter um namorado não é tão legal porque diminui o número de seguidores, né? Porque muitas mulheres ali são seguidas por muitos homens, então se tem um namorado envolvido, então ela não é mais tão atraente, né? Tão fácil. O homem gosta de mulher fácil. E além disso também a questão do mal olhado, né? Que as mulheres elas são muito voltadas para essas questões de simbologia, de energia, de, enfim, mal olhado, espiritualidade. Então a gente é realmente mais sensível a essas coisas assim. E além disso, tem outros motivos também, né? Você não vê mulheres, vamos dizer assim, poderosonas, enfim, namorando com qualquer cara ou se expondo com homens, grandes influencers, né? Elas estão mais em meio de mulheres mesmo, elas estão mais entre amigas, elas estão mais entre ali no universo mais de negócios. Isso é um reflexo direto do fenômeno girl boss, que ainda não foi embora completamente. Eu acredito que o fenômeno clean girl foi muito mais breve do que o fenômeno girl boss, sinceramente, porque eu acho que o fenômeno girl boss, ele sustenta uma narrativa geracional, enquanto o fenômeno clean girl, ele sustenta uma narrativa pós-pandêmica, né? Então, assim, são lugares muito diferentes, assim, da moda. Então, o fenômeno girl boss tá começando a saturar, né? Porque existe ali a pirâmide da tendência, onde ela começa ali, aí ela tem o seu auge e ela começa a cair, que nem, por exemplo, o Labubu, o tal do Labubu, que teve o seu pico, hoje em dia já tá chato pra caramba, né? Então, todas as tendências têm isso. Só que, como girl boss não é uma tendência, e sim um comportamento de uma geração, um reflexo geracional, um reflexo do tempo, um Zeitgeist, que chamam, né, que é um espírito do tempo em alemão, que é um termo muito usado, muito falado assim na moda para representar a atmosfera de um tempo. Então, por exemplo, ali na década de 60, de 70, a gente tinha o movimento hippie, aí depois a gente começou a ter uma coisa mais discoteca, né, Elvis Presley e o rock and roll, então a gente tinha esse zeitgeist da época que era voltado ali para para liberdade, para o amor livre, né, para música, uma coisa bem boêmia, sabe? Então, assim, o Zeitgeist, vamos falar em termos de hoje em dia, o Zeitgeist de 2025 seria o quê? No que diz respeito às mulheres. É um encontro com vamos falar de verdade, com a inutilidade masculina. Porque, gente,
De verdade, pra todo mundo que eu falo do que aconteceu comigo, que eu postei lá nos meus posts do YouTube e eu não vou apagar, todo mundo que eu falo, a pessoa fica, meu Deus, mas é porque é homem, né? É porque é homem, né? É porque é homem, homem. Ou tipo assim, homens, eles têm, sim, uma estrutura psíquica muito egóica, né? Uma coisa bem voltada assim pro poder, pro territorialismo, né? Para aquelas, enfim. E isso não combina muito com a girl boss, porque a girl boss, ela é infinita, ela é expansiva. E aí, o que que acontece quando um homem que não tem o seu masculino tratado, que tem a sua masculinidade tóxica, né? Porque gente, um homem ele tendo uma infância saudável ou não, ele vai ter atitudes de homem. Então, assim, tipo, é a estrutura do mundo, entendeu? It's a man's world. O mundo é dos homens, entendeu? Tudo é voltado para os homens. Então, nos livros de histórias, a gente não vê histórias de rainhas, por exemplo. A gente vê histórias de reis, de imperadores, né? Na história ali, por exemplo, na própria história do capitalismo, não se vê grandes empresárias ainda, só se vê grandes empresários. Na história da ciência, na história de tudo, né? Na história da química, da ciência, da física, só tem homem. Ou é 99% homem. Então é o mundo dos homens. É muito fácil para o homem ser homem, ter atitudes de homem e, tipo assim, passar o pano para si mesmo. Ou ter homens ao redor dele que passam panos para si mesmos. Ou ter mulheres com eles que passam pano para eles. Então, assim, é o mundo dos homens. E quando a gente se depara com mulheres que querem. Não é levantar cartaz, entendeu? Não é, ai, feminismo. É assim, cara, não, eu não quero. Eu quero trabalhar, eu quero ter carreira, eu quero ser mãe também, porque uma coisa não exclui a outra. Ou não, né? Ou não, não quero ser mãe. Mas eu quero trabalhar, eu quero ter carreira, eu quero ter como referência mulheres. Eu quero estar perto de mulheres, porque mulheres juntas é uma coisa que flui, é uma coisa macia, é uma coisa gostosa, não é? Então, não compete. E aí, o que que o homem faz? O que que o homem inseguro, e que infelizmente a maioria deles acabam sendo, né? Porque até homens que são assim muito egóicosão e que se tem muita certeza e que são muito, ai, pimposos assim e vaidosos, não sei o quê, aquilo ali esconde uma insegurança, gente, porque o homem, da mesma forma que ele é ensinado que o homem pode tudo e que o mundo é dos homens, ele não é ensinado a se portar diante das emoções, ou nomear as próprias emoções, ou direcionar as suas emoções para o lugar certo. Ele não é ensinado nada disso, né? Ele só é ensinado a dominar, a pegar, se amostrar, e você tem que ser inteligente, você tem que ser forte, você tem que ser capaz de ter uma mulher, e você tem que ter dinheiro, né? Enquanto as mulheres, desde a infância, é tipo, ai, seu amiguinho tá te batendo na escola, é porque ele gosta de você. Cara, é muito bizarro. Então, tipo assim, o homem, ele pode expressar toda a segurança do mundo, todos os homens, eu digo, a grande maioria dos homens, porque a grande maioria dos homens não tem o menor interesse de tratar a sua masculinidade, não tem o menor interesse de se reconhecer no mundo como um indivíduo que precisa de tratamento, e todos eles precisam, porque o mundo condiciona eles a acreditarem que eles são super-heróis, todos eles. Então, é triste, na verdade. Não tô falando aqui de, as mulheres todas são infinitas, mágicas e maravilhosas e empoderadas, não.
A gente tem que ter essa casca, a gente tem que criar essa casca, essas modas, esses cores, né? Essas atitudes de não ter um namorado ou de não mostrar o namorado nas redes sociais. Por quê? Por causa do reflexo de tudo isso. É única e exclusivamente um efeito colateral. Então, o que que esses homens vão fazer? Eles vão se adaptar a mulheres que são independentes emocionalmente, que querem carreira, que querem trabalho, que querem estudar, que querem se desenvolver, para além dessa dominação, né, territorial de família e tudo. Eles vão lidar bem com isso? A maioria não. Essa é a verdade. A maioria não. Pode ter até homens que vão falar, não, mas mulher tem que ser independente mesmo, tem que ser mais na prática, amor. Na prática ele vai competir com você, entendeu? Na prática você vai ser inimiga dele. Existem estudos que falam que mulheres solteiras desenvolvem muito mais nas suas carreiras do que homens solteiros, enquanto homens casados desenvolvem muito mais nas suas carreiras do que homens solteiros. Então, vocês percebem o desequilíbrio nesse estudo? Vocês percebem que o homem ele precisa da desaceleração da mulher para acelerar e que a mulher precisa estar sozinha para acelerar, porque o homem precisa da desaceleração da mulher para acelerar. Não sou eu que estou falando, é comprovado. Tem um estudo que fala sobre isso, vou deixar ele aqui em algum lugar. Então, amigas, terminem seus relacionamentos. Brincadeira. Mas enfim, tem fundamento pra caralho, gente. Tem fundamento pra caralho. A gente precisa realmente se desenvolver e se criar sozinhas, porque ter homem perto da gente, enquanto a gente tá tentando se desenvolver, enquanto a gente tá tentando criar, enquanto a gente tá tentando crescer, a ciência diz que vai ser mais difícil. E o mundo é tão fácil pra eles, né? Por que que a gente tem que estar... A gente... Né? Tipo, é tão fácil pra eles, é tão fluido pro homem. Pro homem é tão fluido, é tão fácil. E aí já é difícil pra gente, sem homem. Aí a gente vai colocar um homem perto da gente pra ser mais difícil ainda. Ah, eu não. Eu não vou. E é isso.